Olá, meus queridos alunos e alunas. Eis aqui o professor João Carlos, mais uma vez, hoje para falar um pouco, fazer você conhecer um pouco sobre a Reforma Protestante. Eu vou explicar, e de forma bem delicada. Veja só, até o ano 1517, está aqui no quadro, até o ano 1517, só existia na Europa uma igreja, era a Igreja Católica. Era a única igreja de toda a Europa. Ela tinha muito prestígio, absoluto domínio sobre a vida das pessoas. E em 1517, começaram então a surgir as igrejas. Cristãs creem em Deus, creem em Jesus, Jesus Cristo. E essas igrejas cristãs são as igrejas, a partir de 1517, denominadas de reformadas. Cristãs reformadas ou cristãs protestantes. Você pode chamar de forma mais geral, de forma mais vulgar, de igrejas evangélicas. Igrejas evangélicas. Então isso foi uma verdadeira revolução religiosa. Imagina, num dia, só existia na Europa uma igreja católica. No outro, 31 de outubro de 1517, também pertinho do aniversário. No outro dia, nesse dia aí, 31 de outubro, começavam a surgir diversas igrejas que pregavam o amor ao Cristo, mas pregavam diferente, muito diferente, às vezes, da Igreja Católica. Eu me lembro como se fosse hoje. Era o dia, já tinha dito, 31 de outubro de 1517, 31 de outubro. Preste bem atenção, escute só isso. Um monge, quer dizer, um católico, um padre católico, um monge, seguidor de Santo Agostinho, chamado Martim Lutero, um homem inteligente, culto, advogado, teólogo, professor, escritor, filósofo. Lutero, ele fez o seguinte, ele era professor na igreja de Wittenberg, uma cidadezinha da Alemanha. Ele era professor daquela igreja. Ele ensinava os padres a serem padres. E Lutero, ele escreveu naquele dia 95 teses, com tudo, 95 ideias, com tudo que, segundo ele, estava errado dentro da Igreja Católica. Nossa! Ele pegou os 95 erros da igreja e colocou na porta da capela onde ele trabalhava. 95 erros da igreja. E o aluno, às vezes, me pergunta assim, professor, e a igreja tinha 95 erros para Lutero apontar? Rapaz, talvez até tivesse mais, viu? Eu não duvido que tivesse até mais. Lutero aponta os 95 erros e, na verdade, o que Martim Lutero queria era que o Papa, o chefe da igreja, o dono da Igreja Católica, ele queria que o Papa fizesse uma reforma dentro da igreja. Era preciso mudar a igreja. Lutero não pretendia criar outras igrejas, outra igreja, outras. Não, não. Ele pretendia apenas mudar um pouco a relação da sua Igreja Católica com o povo, com a sociedade, com as pessoas, principalmente com os mais humildes. Lutero afixou na porta da capela 95 teses, todos os erros da igreja, mas foi um escândalo grande. O Papa era muito poderoso, o Papa muito importante e pediu a Lutero,
Papa Leão XIII pediu a Lutero, mandou uma carta, exigindo que Lutero negasse tudo que tinha escrito de erro da igreja. Lutero disse que não tirava uma letra, uma vírgula sequer, uma palavra ele não tirava. E em 1520, 3 anos depois, o Papa excomungou Lutero. Quer dizer, tirou-lhe a comunhão. Naquela época, 1520, o camarada ser um excomungado era ser considerado um indivíduo marginalizado. Só que Lutero, Martim Lutero, foi muito esperto, muito vivo. Ele se uniu a algumas pessoas poderosas, muito poderosas, que também queriam enfraquecer a Igreja Católica. Quando Lutero viu que dentro da Igreja Católica não tinha saída para ele, ele se uniu a alguns poderosos da sociedade que queriam enfraquecer a Igreja Católica. E foi assim que Lutero terminou criando com essas pessoas a sua igreja, a primeira igreja protestante, a primeira evangélica, se você quiser, a primeira igreja cristã reformada, a igreja luterana. Lutero, ele apontava os erros da igreja. Mas antes de a gente apontar aqui agora os erros da igreja, eu queria revelar para vocês todos, os fatores que proporcionaram o surgimento dessas igrejas evangélicas. Por quê? Por que essas igrejas surgiram? Não é? Você já sabe quem foi o introdutor dessas igrejas. Agora, por que elas surgiram? Por que elas vieram ao mundo? Porque não existe uma só igreja que fale em nome de Deus, em nome de Cristo. Por que não só uma? Aqui então tem fatores, são os fatores que determinaram o surgimento das igrejas protestantes. Primeiro desses fatores, Lutero falava muito isso. Eu me lembro, parece que estou vendo. A corrupção do clero. Isso era vergonhoso, lamentável. Padres que bebiam exageradamente, se expunham, né? Expunham a própria igreja, que tinham amores, que tinham casamentos, apesar do casamento já ser proibido no século XVI entre os padres. Então, padres despreparados, que não tinham a menor condição de celebrar uma missa de 5 minutos, quanto mais celebrar uma missa, né, em latim durante longos minutos. Uns padres despreparados. Para você ter uma ideia, a despreparação do clero, para você ter uma ideia, o próprio Papa autorizava bispos e padres a venderem indulgências. O que era isso? A venda de indulgências era o perdão sagrado. Você estava com um grande pecado, contava ao padre. E o padre dizia quanto você dava em dinheiro para ele lhe perdoar e lhe colocar em paz com Deus. Imagina só, indulgência, venda do perdão sagrado. Os padres vendiam a 3 por 4. Imagina que coisa feia, que coisa desajustada dentro da igreja. A venda de relíquias. Dizem que o Papa chegou a reproduzir várias coroas, fazer várias coroas, daquelas de espinho que foram colocadas na cabeça de Cristo. O Papa reproduziu e mandou vender relíquias sagradas. É o fim da picada, né? É próprio de quem está querendo mudanças em seu próprio trajeto. Não é possível. A venda de indulgências e de relíquias sagradas foi o fato que mais determinou vamos dizer assim, o espírito de Lutero na hora de criar a sua igreja protestante. Não era possível conviver com isso, né? Você vender o perdão, você vender o manto sagrado,
objetos que pertenceram aos santos serem vendidos para as pessoas guardarem em casa. Era o fim da picada. Não podia continuar assim. Depois, a Igreja Católica, por essa época, 1517, a época de Lutero, a Igreja Católica ela condenava o lucro, numa época em que o lucro estava surgindo no mundo. Era o capitalismo, era a usura, empréstimo de dinheiro a juros, comerciantes que emprestavam, que vendiam, que ganhavam dinheiro. A Igreja Católica, e aí errou muito, porque não soube acompanhar a lógica de sua época, não soube acompanhar a lógica do sistema capitalista. Os padres, os bispos e o próprio Papa, eles diziam assim, se você, para fazer um lápis desses qualquer, para fazer um lápis, você gasta R$1, você deve vender o lápis por R$1, que é o justo preço. Você não deve ganhar dinheiro aí. Nossa, isso não é espírito de lucro. O capitalismo não podia entender uma lógica dessa. A igreja condenando os capitalistas. Os capitalistas, evidentemente, os homens que viviam de atividades comerciais em várias regiões da Europa. Esses homens terminaram se ligando a Lutero. Lutero, nós vamos para cá porque você, evidentemente, nós esperamos, não condene o lucro e a usura. Então, mais aí um motivo para muita gente sair da Igreja Católica, apontando, evidente, os seus erros, né? Aqui tem mais. A invenção dos primeiros livros impressos. 1453, por aí. Surgimento da imprensa, Gutenberg, na Alemanha. Com os livros impressos, começaram a imprimir a Bíblia. E começaram a ver que havia uma distância muito grande entre o que a igreja dizia e o que estava na Bíblia. As pessoas começaram a ler, porque só quem podia ler a Bíblia eram os bispos, o Papa, os papas e os padres autorizados pela igreja. Tanto que, às vezes, você encontrava uma biblioteca, tinha uma Bíblia em latim. Latim é um idioma que não existe mais. Era o idioma que os romanos antigos falavam. Então tinha lá numa biblioteca qualquer, do século XV, do século XVI, você tinha lá uma Bíblia, mas dentro da Bíblia tinha veneno. É aquele filme O Nome da Rosa. Pode assistir que você vai ver. Dentro da Bíblia tinha veneno. Quando alguém desautorizada, alguém sem autorização, ia ler aquela Bíblia, para passar as páginas amareladas, tocava o dedo nos lábios e tocava nas páginas amareladas. E tocava no dedo, e tocava na boca, e tocava... E aí o veneno da Bíblia era botado pelos próprios padres para que as pessoas não tivessem acesso à leitura da Bíblia. A única interpretação da Bíblia, quem podia dar, era a Igreja Católica. Então, com os livros impressos, muita gente começou a perceber a distância entre o que a igreja fazia ou pregava e o que estava na Bíblia Sagrada, não é? Por fim, aqui entre os fatores que provocaram a Reforma Protestante, por fim, você tem a ação dos reis. Muitos reis na Europa queriam enfraquecer a Igreja Católica. E aí se uniram a Lutero para exatamente, entre outras coisas, tomar os bens da igreja num país. Os bens não eram poucos. A igreja tinha muitas propriedades, muito patrimônio, muita terra. Então, para um rei, era interessante dizer, eu vou ser protestante, vou criar minha própria igreja, como fez Henrique VIII na Inglaterra, em 1534, criou sua própria igreja, tomando todos os bens, toda a riqueza, todo o patrimônio da Igreja Católica na Inglaterra. É a igreja mais poderosa da Inglaterra, é a igreja anglicana, aliás, muito parecida com a Igreja Católica. Aqui eu já expus as teses de Lutero, 95. Entre elas, salvação somente pela fé.
é que a Igreja Católica, ela dizia assim: você pode ser salvo pela fé e pelas boas obras. Lutero disse não. Só o que salva é a fé. Os protestantes afirmam isso até os dias atuais. Então, estava entre as teses de Lutero: salvação unicamente pela fé. 2 sacramentos. As igrejas protestantes, elas só têm 2 sacramentos. Enquanto a Igreja Católica tem 7, Lutero disse não. Tem 5 aqui que eu não concordo. Né? Tem 5 aqui que eu não concordo. Então, Lutero expõe que só existem 2 sacramentos: o batismo e a Eucaristia, ou que a gente chama de comunhão. Né? Na Igreja Católica, por exemplo, são 7. O último sacramento, por exemplo, da Igreja Católica é a unção dos enfermos. Eu vi muito isso no interior, na minha cidadezinha do interior, no Alto Sertão da Paraíba. O cara está muito mal na cama, já pressentindo, toda a família pressentindo a morte do camarada, e aí manda chamar um padre. O padre faz uma unção, como se estivesse encaminhando a alma dele a Deus. Ele pede perdão a Deus dos pecados e o padre encaminha a alma a Deus. Então são 7 sacramentos na Igreja Católica. Para os luteranos, só 2. Outra das teses de Lutero: o fim da hierarquia eclesiástica. Esse negócio que existe na Igreja Católica, diácono, acima dele, na superioridade, na hierarquia, o padre, o bispo, o cardeal, o primaz, o papa, que é o chefe geral da igreja. Isso não existe nas igrejas protestantes, cristãs reformadas, não existia na primeira igreja protestante, a igreja de Lutero, tá certo? E persiste até hoje. Muitas igrejas evangélicas, elas só têm o pastor, às vezes um bispo, e a comunidade de religiosos ali que frequentam a igreja. Né? A Igreja Católica, nós temos uma hierarquia que persiste até os dias atuais. Lutero também condenou. Você já percebeu isso? Lutero condenava o culto aos santos. Os evangélicos, os protestantes, os cristãos reformados não cultuam santos, não cultuam imagens e não cultuam o Papa. Não cultuam, como eu disse há alguns minutos atrás, nas igrejas evangélicas, na maioria das vezes você tem um bispo, o pastor, o chefe da comunidade e a própria comunidade. E só. Né? Não existe essa história de papa. Né? Tem até um cidadão que corta o meu cabelo lá na feira de Mandacaru, e sempre que ele me encontra, ele diz: e aí, professor, o senhor acha que existe papa? Aí eu disse: existe, né, na Igreja Católica. E o barbeiro diz assim: papa, professor, que eu conheço é papa de dar comida ao velho, é papa capim, é essas coisas que existem. Papa não era para existir, não. Bom, mas aí eu não vou entrar no debate, na discussão, né? Muito bem. Lutero também disse para a sua comunidade que o culto nas igrejas deveria ser no idioma nacional. Ora, professor, quer dizer que na Igreja Católica não era no idioma do país, não? Não. Os cultos, até um dia desse, viu? Até um dia desse. Os cultos da igreja eram no latim, as missas eram celebradas, tanto que os estudantes estudavam latim há tempos atrás, até os anos 60. Então, o idioma do culto católico, da missa, era o latim. E o Papa ficava, e o padre, podia ser o Papa, claro, o padre ficava de costas para a plateia, de costas. Lutero coloca o pastor de frente e o pastor fala no idioma que todo mundo entende. Se está na França, fala em francês, né? Claro. Então, por fim aqui, Lutero, entre outras de suas teses principais, a livre interpretação da Bíblia.
para mim essa é fundamental para você entender muita coisa. Lutero dizia, cada um lê, repare só, escute bem e repare só. Não perca aqui a atenção. Lutero, precursor, primeiro, portanto, da reforma protestante, ele dizia assim, cada um lê e interpreta a Bíblia da forma que melhor lhe convier. Você lê e interpreta do seu jeito, o que deu margem, evidentemente, ao surgimento de milhares de igrejas cristãs reformadas, milhares de igrejas protestantes evangélicas. Eu saio daqui agora, leio a Bíblia para os funcionários da TV Câmara e faço a minha própria igreja, interpretando com eles, esses funcionários que saíram comigo, interpretando a Bíblia de um jeito que eu bem entender. Né? Então saímos juntos e criamos uma nova igreja aí, com uma denominação qualquer. Aqui eu escrevi para a gente concluir. Rapidamente as ideias de Lutero saíram rapidamente por toda a Europa. Na Suíça e na Holanda, a reforma protestante ganhou o nome de calvinismo, por causa de um seguidor de Lutero chamado João Calvino. Foi ele que criou a teoria da predestinação dos homens. Segundo Calvino, seguidor de Lutero, o calvinismo, diz o seguinte, que todos os homens, quando nascem, estão predestinados a ir para o céu ou para o inferno. Nasceu, já está predestinado. Nada vai alterar. Mas, segundo Calvino, é possível ver quem vai para o céu e quem vai para o inferno. Quem trabalha, quem junta dinheiro, quem não toma cachaça, quem não desperdiça dinheiro, quem dorme cedo, quem se cuida na vida, é um predestinado. Vai para a casa de Deus. Agora, vagabundo, vadio, não gosta de trabalhar, bebe muito, ixi Maria, nossa. Esses são predestinados para ir para o inferno. É a teoria da predestinação dos homens. Igreja de João Calvino, um seguidor de Lutero na Suíça e na Holanda. E aqui, entre as igrejas protestantes reformadas, cristãs, né, reformadas, aqui eu cito o anglicanismo. 1534, essa igreja é a igreja da maioria dos ingleses. Muito parecida com a igreja católica, o próprio rei da Inglaterra, Henrique VIII, foi quem criou essa igreja. E criando essa igreja, ele tornou-se o seu chefe. Rompeu com o Papa, tomou todos os bens da igreja católica na Inglaterra, ficou poderosíssimo, diminuiu o prestígio do Papa e aumentou, evidente, o prestígio dele. No nosso próximo encontro, nós vamos falar sobre a Contra-Reforma Católica. Um grande abraço para você.